Oiê! Oi, Lupe. Esse aqui pra mim é o coração da casa. Olha o que dá pra ver daqui. Conta a isso. surpresa lá, ó, Cristo. A gente olhar com mais carinho pro nosso quintal, Sim. que é o Brasil. Sim. Com muita delicadeza foram acontecendo as coisas. Então, assim, não foi uma casa que aconteceu pronta. São muitas camadas, né? Assim, a gente veio pra cá, eu e meus filhos. É um verdadeiro abraço, você chegar, ouvir o canto dos passarinhos, poder respirar esse ar puro. E aí ele colocou espelhos ali e você duplicou a sensação da altura. Um lugar de botar copo, de secar copo, que era o lugar que eu achei mais prático para poder ir encaixando as pulseiras. Ei, artista! Que isso, eu tô impressionado com essa obra! Vocês já viram quantas coisas a gente vai querer saber nos detalhes, mas assim, a pessoa que coloca um espelho atrás da piscina e dobra o tamanho da piscina, a gente já tem que respeitar, né? Oiê, tudo bem? Olha, eu no Rio de Janeiro, aqui, olha, na base dessa floresta maravilhosa, que eu vou perguntar tudo, porque a gente vai visitar hoje uma pessoa muito especial, que eu estava louco já para conhecer pessoalmente a casa dele, que é o Celso Raiol. E antes de eu entrar nessa casa, eu quero fazer esse convite para você se inscrever no canal. Aí você se inscreve, ativa o sininho e também você pode se tornar membro do canal. Assim você acompanha vídeos exclusivos e ainda faz parte aí dessa família Life by Luffy, que é muito legal. Agora, olha esse lugar que nós estamos e eu tô louco para saber como é que é a vista dessa casa também. Então eu vou virar agora essa câmera e você vai entrar comigo. Vamos? Gente, uma árvore enorme já na casa, olha que linda. E eu vou bater, eu sei que tem campainha, mas eu vou bater assim. Celso! Oiê! Oi, Lupe. Ai, que lindo! Tudo bom? Tudo bom? Todo de kimono, que maravilhoso! É isso, é tradição, bem? é tradição, é tradição. Que legal! Bem-vindo. Muito obrigado e meu abraço! Tá bom, tudo Que bem? legal! Tudo Amigo, ótimo. que lugar delicioso! Esse é um refúgio, né? A gente meio até que fica mais calmo quando chega perto. Tem uns 4 graus a menos, ou É seja, mesmo? tem mais frio aqui. E também tem essa paz, né? Olha só, você tá com essa árvore aqui. É mesmo, então eu falei dessa árvore ali fora, ela é maravilhosa. Como é que é o nome dessa floresta que tem aqui que eu não sabia falar o nome da floresta? Essa floresta da Tijuca. Floresta da Tijuca mesmo, é a base do Cristo Redentor. Gente, agora sim, eu tô aqui olhando porque a entrada da casa já é um espetáculo, né? E não, olha essa porta. Aí, olha isso. Essa porta é incrível. Oh, uau! Essa casa ela foi feita pelo Cláudio Bernardes há 40 anos, 45 anos atrás. Que é uma das maiores referências de arquitetura do Rio, né? Sim, principalmente com muita madeira. E essa casa foi feita para um ministro da educação baiano. E ele trouxe essas portas, tem uma pia também lindo da Bahia. Uau! Aí aqui é uma mistura, esse aqui é meu universo. Celso, vai ter várias referências aí, tem desde um coração ali em cima. Nossa, que interessante, ela tem vários níveis, quer dizer... Aí você chega por uma base, que era uma altura X, você sobe para os quartos ou desce para a sala. Então toda a parte social está embaixo e a parte íntima está em cima. Uau, dá licença, casa. Nossa, essa porta realmente... De onde será que veio uma porta dessa, né? Então... Acho que, pelo que eu entendi... Mandou fazer. Pelo interior... Não. Era de um monastério ou alguma coisa desse tipo. Sei lá, alguma coisa ligada à igreja que tinha essas portas gigantes e eles recuperaram. Entendeu? E ela é toda de madeira a base. Olha essa escada de madeira, né? É outro... E aí tem uma série de... E esse espaço aqui, Luffy, esse aqui para mim é o coração da casa. Realmente a gente tem um espaço aí. Né? A gente vai assim, desde coisas baianas, né, que a gente vai trazendo de viagem. Aonde? Aqui? Aqui. Esse quadro que foi pintado por mim, esse azul aqui da esquerda. Que tem a ver com natureza. Tem a ver com natureza. Essa lagosta que é incrível, que é do... ele é um pescador do Saco do Mamanguá, em Angra, e ele faz essas lagostas gigantes. Que lindo, cara. Olha a entrada, gente, vista daqui, que bonita. E essa obra que você fez junto com seu filho, não é isso? Isso. Isso daí, na verdade, a gente
tinha um desafio, a gente estava fazendo um projeto para um cliente, e aí a gente começou a rabiscar, vamos rabiscar junto, vamos escrever. Legal. E aí É virou Luiz um pouco de Eduardo texto. Raiol, né? Luiz Eduardo Raiol. Tá São 2 lindo. filhos, Mariana Raiol e Luiz Eduardo Raiol. Ah, que legal. Faz crescer, cuida, aperfeiçoa, conserva, abriga e protege. Nossa, que delícia já entrar assim na casa, a gente já tem uma energia ótima. A teia do céu tem malhas largas, mas nada passa por elas. Uau! Olha, gente, vocês já sentiram que a energia aqui é boa, que isso daqui é dos nossos, então vocês fiquem aí. Aliás, me dá aqui já o seu Instagram para todo mundo já seguir vocês, já Olha só, perseguir. eu uso o Celso Raiol e CT Arquitetura, CITE Arquitetura, são os dois que a gente... Inclusive um dos escritórios de arquitetura que eu mais adoro, que você faz obrigado. muitas obras. Quais as obras icônicas que vocês Olha, participaram no a gente Rio tem mesmo? bastante, Luffy, assim, acho que muito importante como transformação de cidade é o retrofit do edifício Glória. Imagina. Né? Então, assim, Icônico. o meu primeiro casamento, minha primeira noite de núpcia foi lá, então tem uma história enorme comigo. E depois, agora o edifício da Mesbla, que era do Henri Seju, ali no centro da cidade, aquele edifício, quando você chega no Rio, tem aquele reloginho lá em cima. Vocês fizeram o retrofit? Estamos fazendo. Agora ele está construindo, né? Uhum. Foi lançado, vendido tudo num dia só. Tá brincando. Então foi um sucesso. Tem um rooftop gigante lá em cima. Então a gente faz muitos edifícios, mas hoje tem feito interiores também. A gente está até fazendo, ainda está preparando o nosso Instagram só para interiores. Você já tem esse Instagram? Também. É CT também, é CT Home, alguma CT coisa Home. assim. Esse eu tô... Já vou eu tenho deixar aqui construção. na tela para vocês seguirem, então, É isso. o Celso e CT Arquitetura, CT Arquitetura. porque vocês realmente vão ficar impressionados, e é assim que eu cheguei aqui. Só que assim, você já está sabendo que eu vou perguntar tudo, né? Porque, então, você também que está dentro aí em casa assistindo a gente, pode esperar, porque só dessa pequena volta que eu estou dando aqui, vocês já viram quantas coisas a gente vai querer saber nos detalhes. Mas assim, a pessoa que coloca um espelho atrás da piscina e dobra o tamanho da piscina, a gente já tem que respeitar, né? Olha só, aqui, acho que assim, a casa, acho que assim, foi feita, são muitas camadas, né? Assim, a gente veio para cá, eu e meus filhos, e aí o Luffy é engraçado que eu já tinha muita coisa, eu sou um acumulador. Assim, eu quero ser minimalista, mas o barroco me chama, entendeu? Então, assim, o que eu adorei foi, eu não é que eu sou um colecionador, não, ele já fala, eu sou um acumulador. Não, mas porque assim, são acúmulos da vida, assim, são coisas do qual a gente vai se apegando e transformando as coisas e ressignificando, né? Até a gente está fazendo aí o bar do Casacor, que chama-se Reconto. Eu acho que é isso, eu estou sempre recontando alguma história, né? Eu acho que a casa já tinha essa alma. Eu acho que o meu trabalho muito mais aqui foi adereçar essa alma, sabe? Então, ai, fala de novo isso. Colocar adereços na casa em vez de decorar. Adereçar essa alma. Adereçar a alma. Eu acho que foi isso, assim. Acho que a gente, com muita delicadeza, foram acontecendo as coisas. Então, assim, não foi uma casa que aconteceu pronta. Eu até quando eu vim para cá, eu estava casado, né, no meu segundo casamento, e aí tinham móveis que eram meus e que eram dela, e de repente o casamento não dá certo e eu tinha que recompor, então eu tinha que trazer novos móveis, botar novas camadas e iriam acontecer. E aí foi uma mistura disso, Luffy. Então, assim, esse aqui foi um primeiro... Esse aqui para mim é uma coisa impressionante. É um móvel Le Corbusier, né, uma linha LC. E ele é tão bonitinho que ele é tão baixinho. Tão assim, baixinho, né? e foi o primeiro que eu trouxe. Assim, o primeiro móvel de design que eu comprei foi esse. São a primeira fase do Luiz Eduardo, do meu filho, que compôs aí um pouco esse início da casa. A gente vai conhecer o Luiz Eduardo e a Mariana? Vamos. Então, gente, ó, fica olhando. Esses quadros aqui é do Luiz Eduardo, esses dois... Do meio, esses dois do meio, esse do Antônio também. Aquele é da Ilha do Ferro. E uma coisa legal que aconteceu com artesanato, que eu acho que vale muito a pena, é quando você vai e conhece as pessoas por trás do artesanato. Não é só comprar uma peça numa loja. É aí que tá a alma. Ilha do Ferro, eu fui para a Ilha do Ferro. A gente foi entrevistar cada um desses caras. Sério? E aí a gente chorava, eles falando, assim, uma coisa que muito me emociona, falando assim, olha, a gente pensou que a nossa vida seria sofrida, que nunca existiria a possibilidade de viver de hobby. Hoje a gente vive do nosso hobby, a gente vive feliz. Cara, o Luffy, eu entrei no avião, depois de ter passado 3 dias lá, eu chorei 40 minutos, eu não conseguia parar de chorar. Que lindo. Porque como podia, e acho que tem muito se deve a Carmen, a André, pessoas que estão lá
Carmen é uma museóloga incrível, que ajudou um pouco a contar essa história. As Ô, almofadas gente, também, ó. Eu até quero falar aqui antes para as pessoas que é o seguinte, ó, vocês já sentiram que ele é dos nossos demais, né? Olha só, se emocionar. Isso que ele falou é muito importante. Quando você tem uma obra que você se emociona com ela justamente por conhecer a alma por trás dela. Pode seguir, tá? Eu já estou falando para você que depois você vai conhecer mais. Aqui, você vai responder mensagens das pessoas, Vou porque responder você tem mensagens. muito conteúdo legal pra gente Vou, ver. dou o maior prazer. Essas almofadas, por exemplo, cada uma é de um lugar. Essas daqui são do Panamá. A última que eu trouxe foi do Panamá, aquela que tem aquelas aves. Essas daqui são da Colômbia. Cada uma foi trazendo de algum lugar. Então, a casa tem muito disso, assim, sabe? Aqui tem também uma mala de viagem. Qual é a história dela? Essa mala foi na casa de um cliente. Ele ia jogar fora, estavam as plantas originais da casa. Eu falei assim, não, você vai me dar essa. Que legal. E esses livros são ótimos também, são livros da Sim. história do Brasil, são 3 livros, Olha que lindo. tem 100 anos, fizeram em 2022 100 anos, publicados em Portugal, e eu comprei assim, na rua, no chão, com um cara que estava vendendo. E como que você sugere para quem está assistindo a gente, qual é a sua forma de misturar aqui na sua casa? Porque a gente vê um Le Corbusier do lado de uma arte indígena, a gente vê, né, tantas referências ali japonesas. Ali, né, aqui do Chile, do Atacama. Chile. Como que é isso para quem está assistindo a gente entender o caminho? Luffy, eu acho que assim, eu não sei, eu acho que em algum momento eu escuto o som dos móveis. Que legal. Alguma coisa assim, aqui vai dar certo, sabe? Mas eu acho que assim, primeiro que eu gosto das famílias, eu tento sempre agrupar famílias. Então, acho que sempre, aqui, por exemplo, na minha casa, que é uma mistura, eu descobri que eu tinha mais coisas preto e branco do que eu Aqui a sabia. estante é toda preto e branco? Então a estante é toda preto e branco. Então, são vários objetos, desde coisas trazidas da Disney, esses saleiros da Disney. Então, assim, tem Sim. coisas que são meio impróprias, um vaso do holandês Marcel Wenders, com Com uma Carol roxinha. Guy, aqui, Com a roxinha. com a roxinha. Gente, Então, a roxinha é maravilhosa. Hoje, meu esposo falou que sou linda. Eu não aguento, eu quero muito uma obra é muito dela, bom. muito Então, assim, legal. tem Carol Guy. Então, assim, tem uma Sim. mistura de vários elementos que já existia. Eu só apenas juntei famílias. Entendi. Acho que No isso, caso, para mim, eu acho que é uma coisa que faz muito, sabe, ou famílias das Te cores, guia. ou família dos vermelhos, é o pretos e brancos. Eu acho que isso que sempre deu certo nas essa diversidade de composições. famílias que a gente tem no mundo, você também tem liberdade de criar famílias. Criar famílias de pássaros, Famílias famílias de pássaros. barros, Sim, famílias sim, de sim. cores, família não é, Eu entendi, não adorei. distribuo muito. Não limita a família. Não limito as famílias, mas assim, eu acho que essas composições vêm sempre, por exemplo, as almofadas eram de várias etnias, de vários lugares diferentes, mas que compunham O com tom, tem o o tom. tom. Aham. Né? Os quadros tinham alguma coisa entre os verdes e as provocações, desde do Cocar até né, os quadros do Luiz. E aqui você fez esse terracota, tapete- mas aqui... Esse você tapete é desenhou? meu, eu desenhei para conta. Avante, no Uhum. Casa Cor de 2019, e acabei adquirindo. Muito Então, bom. esse Aí no Irmãos caso desse Campana- tapete ainda estão à venda? Não, esse daqui ele não entrou em fabricação, ele foi feito especialmente para o nosso espaço. Esse aqui é Irmãos Campana? Esse é Irmãos Campana. Aqui é de Minas Gerais, de Tiradentes? Sim. Essa Ali cadeira é uma das tipo- primeiras cadeiras produzidas pelos portugueses no Brasil. Porque era só madeira, poucas madeiras, né? Ou seja, tinha uma rigidez aí. Eu sempre via delas em Tiradentes, eu não sabia dessa história de ser uma das primeiras. Ela Gostei chama-se de saber. bacalhau, tem um nome diferente, assim, o diferente, nome Bem português, né? bem português. Aqui parece um tambor, o que é Esse isso é o aqui? Massami Studio, é um pessoal que faz essa mistura, são os designers, o Neco e a Stephanie, que criaram várias coisas meio indígenas, eles têm uma mistura dessas produções, assim, eles fazem objetos, bancos, os bancos são lindos. São lindos, né? E eu também fui tentando prestigiar uma coisa que é legal, o Luffy, eu tentei prestigiar os amigos, sabe? Aqui é Estevão Toledo. Eu amo Então, Estevão Toledo. Estevão e a Pâmela, para mim, são Posso dar paixões. aqui o arroba deles? Pode, Gente, pode. olha só, eu sou muito amigo deles, eu amo muito eles, sigam eles.
Eu não tô colocando o arroba de todo mundo porque tem muita gente, mas todo mundo pode te perguntar? Pode, claro. Gente, fica amigo dele, aí vocês perguntam pra ele. Esse tá? aqui eu desenhei Mas também, ó, chama-se Qual? Gesto. Nossa, essa Hoje é me- vendido essa na mesa é Elisée linda. Studio. Essa Essa é entrou em linda. fabricação. E ainda tá em Tá. fabricação? Chama-se Olha. Gesto. Eu vou deixar aqui o da Cité Arquitetura, quem quiser pode procurar com vocês, pode ser? Pode ser. Aí vocês indicam. Inclusive as peças que estão em cima fizeram a família, né? Sim, fizeram. Esse aqui é lá de Tiradentes também. Ah, é? De Tiradentes? E esse daqui é o Tonico, né? Esse a Tonico, é a Tonico. que é essa poltrona do Sérgio Rodrigues. Sim. Né? Sim. Maravilhosa. E Mas aí, assim, eu fui fazendo, Luffy, também tem coisas, por exemplo, que vão surgindo na minha casa. Eu tinha que fazer umas almofadas para um espaço que a gente estava fazendo. E nessa época eu queria fazer a minha tatuagem. E a minha tatuagem é essa daqui, que são os muiractães. uau. São os primeiros achados arqueológicos brasileiros que eram feitos de amazonita e que eram peças de proteção que eram dadas das mulheres para os homens para terem energia. E eram pequenininhas desse tamanho mesmo, né? Eram pequenininhas mesmo. Isso aqui Uhum. são sapos, né? Uhum. Isso aqui é para não ter mais que engolir sapo. Já tem sapo Já suficiente. tem sapo suficiente. E aí acabou virando um desenho que ficou... Hoje nas almofadas também tem os muiractães. Então, Uau, que bordados aí amor. pela Estilo Rio, pela Estela, que é uma amiga. Ela fez especialmente para mim. Olha que amor, gente. Você tem um sofá com tatuagem. Exatamente. Né? Aqui, Com tá essa, aqui o com mesmo desenho, olha lá. bordado. Isso é muito legal, essa ideia. Então, essas histórias foram acontecendo Uhum. comigo, assim, sabe? Uhum. Por isso que eu estou falando que são as camadas que vão acontecendo na minha vida. É uma Então, liberdade, né? é uma de deixar liberdade, é criar. uma liberdade. Mas Uhum. assim, eu acho que assim, eu hoje, a gente teve que fazer agora algumas ambientações. Isso para mim é muito rápido, dessas combinações. O que vai dar certo, o que não vai dar certo. Uhum. Esse prato, que é um prato do Ângelo Venosa. Que Esse ali? É. Uhum. Isso é uma homenagem ao Rio de Janeiro. Foram feitos 450 pratos desse. Muito bonito. Quer dizer que, na verdade, a vivência da casa... Aqui você falou uma coisa que eu achei muito legal. Você entrou na casa e você adereçou essa casa, né? Sim. Então, por exemplo, aqui a gente vê que é tudo junto. É sala de jantar, 2 salas juntas. Sim. É um ambiente realmente para receber e convidar você lá para fora, que no caso, com essas portas gigantes. Qual foi o seu primeiro pensamento aqui? Olha, eu fiz tudo isso aqui. O layout Sem disso pensar. aqui eu fiz numa cama. Eu estava deitado na cama. Eu namorava na época essa mulher que eu acabei me casando. Eu estava na cama dela, peguei essa planta e falei assim, gente, isso cabe aqui, isso cabe aqui, isso cabe aqui. Eu fiz assim, numa meia hora surgiu esse layout. Sentido, né, gente? Mas a coisa foi acontecendo, né? Então... Mas eu acho isso que você falou agora, eu acho que eu estava até buscando exatamente isso que você falou. Foi acontecendo. Foi acontecendo. Não é interessante você deixar fluir para poder entender a casa? Luffy, eu acho que tem que ser. É o jeito, Entendeu? né? Porque... E olha que eu tô falando com o arquiteto, gente, que é um dos que eu mais amo. Então é importante eu ter essa resposta como certa. É o se é seguinte, verdade mesmo. Eu acredito, na verdade, assim, é claro que você tem pontos que você vai... um sofá que você está posicionando, Sim, isso uhum. o arquiteto Tem vai uma te ajudar, técnica, né? eu vou ajudar os meus clientes, Uhum. mas algumas coisas vão acontecendo. Por exemplo, essa aqui é uma mesa que a gente acabou de fazer, o Luiz acabou de desenhar para mim. Meu filho ele fez design, depois... Então além de pintor, artista, ele é Isso aqui, designer na de verdade, a mobiliário. nossa mesa de reunião do escritório quebrou. Ah, Eu falei assim, o que eu vou fazer? Vou pegar os pedaços, transformei numa mesa e virou para cá, com porque eu já tinha uma outra... certeza. Então, as coisas, é isso que eu estou falando, foram acontecendo dessa Uhum. forma. Isso é tudo da Ilha do Ferro. Sim. Esse é Cícero, esse aqui é Aberaldo. Uhum. Então, essa planta aqui que subiu enormemente. Esse aqui eu trouxe do Piauí. Qual que você trouxe Esse do foi do Piauí? Piauí. Uau, você guarda alguma coisa aqui? Olha que São lindo, cestas gente, com- sem com- nada com- por dentro. Com toalhas para piscina. Então, estão todas Ah. elas aqui, mantas, né? Porque aqui faz um friozinho a mais. E eu adorei que eu falei por dentro, mas é em volta, não tem nada em volta. Ela ganhou um destaque no meio. Ganha. Maravilhoso isso, né? E olha aqui, gente, ele está mostrando sobre os artesanatos lá da Ilha do Ferro. E aí agora sim a gente chegou perto do presente dele que ele escolheu. E eu queria que você falasse mais. Por que essa peça nessa época que você escolheu? Olha só, eu queria que fosse barro. Uhum. Eu queria que fosse essa Quem- coisa de terra que entrasse na minha casa. Assim, eu acho que eu quando montei aqui, eu falei assim, falta Brasil. Falta Brasil aqui. Falta aquilo que é a essência da gente, aquilo que a pessoa botou a mão para poder fazer. Isso acho que foi fundamental. Sabe que uma vez a Zizi Carderari falou uma história sobre isso que eu achei o máximo, Celso, que foi a gente olhar com mais carinho para o nosso quintal, Sim. que é o Brasil. Sim, né? total. E isso eu Concordo acho- plenamente. Quem que é o artista? Esse é o Dom. Da Ele é onde de é? Goiânia. De Goiânia? Goiânia.
Que legal. E por que especificamente você escolheu essa peça para essa data importante? Olha, assim, a minha família sempre foi muito católica. Eu sou parente do primeiro santo brasileiro, né? Eu sou o Frei Galvão, É que é mesmo? da família do meu pai. A Que família do Frei legal. Galvão, na verdade, era um general francês da família Lescurrat. Eles vieram para o Brasil, tiveram 10 filhos. Dos 10 filhos, teve a última filha. A última filha teve 2 filhos, Frei Galvão e uma mulher. Essa mulher deu origem à minha família. Que legal. Meus pais foram, não na canonização lá no Sim. Vaticano, mas quando teve a homenagem né, um evento especial em Aparecida do Norte, eles foram. Então, isso aqui é um pouco desse passado muito católico da minha família. Muito bom, gente. Então, acho que é uma espécie de me protege. E uma homenagem. Aliás, gente, o que eu quantidade de mais anjo estou que tem vendo aqui é aqui, né, proteção. Agora, olha aqui, me conta aqui dessa obra. Esse é do Arqueiro, é um cara que foi discípulo do Ernesto Neto. Uhum. Eu estava em Búzios, essas coisas que eu falo que a gente vai garimpando da vida. Eu estava fui com meus pais, eu ia fazer um evento em Búzios, e aí, quando eu cheguei lá, fui numa galeria, isso estava escondido, porque tinha tido uma exposição, isso estava dobrado debaixo do balcão. Eu falei assim, gente, o que é isso? Aí ela falou assim, é uma peça, mas a gente vai devolver para o artista, porque na exposição não foi vendido. Eu falei assim, não, peraí, eu vou comprar. É minha. E aí, para variar, eu falei, pode dividir em 3 vezes. Adoro. Agora, sabe o que me lembrou? A hora que a gente estava entrando na sua casa, eu vi, sabe aquelas flores rosas que ficam caindo em cachos? Está parecendo elas, não tá? Ela tem uma coisa linda. ela é meio estrela, né? Uma estrela do mar, assim, uma coisa desse tipo. É muito bonito. E aí, gente, ele colocou essa luz bem embaixo dela. E olha como ela reflete lá o teto, né? Que é muito bacana. Bom, aí vou dando a volta, gente, que eu fico entrando aqui nos cantinhos para mostrar para vocês. Chegamos numa obra sozinha aqui. Esse é o Manto da Sorte, que foi feito pela Batata Rodrigues, que foi uma ex-aluna. E aqui tem todos os símbolos, desde os judaicos, tem figa, tem Pedra da Sorte, tem Trevo de 4 folhas, tem Senhor do Bonfim. Isso a gente fez, a gente convidou ela para fazer um projeto que a gente era uma homenagem à questão da Copa do Mundo, tem pimenta. E eu falei assim, olha, a gente queria um manto da sorte. E ela criou essa peça que eu achei incrível, que era meio um parangolé, né? Uma coisa meio Hélio de Sica. Muito legal. E isso aqui, na verdade, é prático pelo seguinte, isso aqui, ó, ele entra aqui, o DJ entra exatamente aqui, e aqui é a grande pista de dança da minha casa, que onde faz festa sempre. É mesmo? Olha aqui, pode botar nessa lista aí. Que demais, amigo. Então ele é leve o suficiente para ele poder estar movimentar aqui, mas para compor facilmente, ou aliás, mudar completamente o cenário, né? Agora você falou que dá aula de quê? Eu dou aula de arquitetura na PUC, na há PUC? 22 anos. É mesmo? Eu dei aula para Cândido Mendes, que era o design de interiores da Cândido Mendes, e agora são 22 anos na PUC. Eu dei aula para o design na PUC e para arquitetura, mas hoje é só na arquitetura. Que demais, amigo. Bom, e essa estante, ela virou uma instalação, né? Porque ela tem um tamanho que sobra aqui um espaço para lá, então ela sozinha no meio, e virou aqui realmente uma coletânea de obras maravilhosas, né? Isso aí são tudo que eu fui trazendo de vários lugares. Essa daqui foi uma das mais engraçadas da minha história de coleção. Isso aqui é um tamaracá. Eu comprei em Manaus, e era um casal de japoneses que vendia essa peça. E eu sabia falar uma única frase em japonês, que é Tomorokoshi ukura desu ka? Ukura desu ka é quanto custa? E aí, eles falando entre eles, e assim, eu falei assim, cara, que coisa, eu queria perguntar e não conseguia. Até que, Luffy, eu não aguentei e falei assim, tamaracá e kuradesca. Aí os caras levantaram os olhos, assim, não, peraí, aí começaram a falar português comigo, assim, pô, eu queria comprar essa peça. Que legal. E hoje você está fazendo homenagem para eles. É isso, acho que foi influência. Aqui são as primeiras tintas que eu pintava quando era criança, eu fiz curso, por isso que eu... E a minha mãe guardou essas tintas. Esse aqui também é muito importante para mim, é um xamãzinho aí. Eu passei muito mal, eu fui para Cusco e tive mal de altitude, desmaiei, aí fiquei sem pulso por algumas horas, mas ele estava na minha mão, eu tinha acabado de comprar.
E aí tive que os paramédicos chegaram, tive oxigênio, Gente. eu saí de cadeira de rodas, não, de maca. Uhum. E ele ficou do meu lado o tempo todo, então ele ficou... História linda. E ele é da dizer, medicina, realmente, ele é proteção, tanto que ele tá com uma cunha aí, tá com uma Aham. coisa de... Agora sim, se vocês estão percebendo muito claramente, nós estamos na casa assim mais abençoada, de sorte protegida do Rio de Janeiro, porque tudo aqui está remetendo a essa energia boa. É Tem mais exatamente sapos isso. aqui, olha que protegem. Tem a Dona Irineia aqui. Tem. Isso aqui, Gente. ó, Luffy, são Ah. todas as chaves da minha vida. Aonde eu morei, eu fui guardando as chaves. Nossa, mas você morou em muitos lugares. Não, tem mais chave da PUC, Olha tem chaves isso. de todos os lugares. E essa de madeira? Essa de madeira, essa é. foi de um baile chamado Sarong, que é do Marcos Wagner, que é um dos melhores bailes de carnaval do Rio de Janeiro. E cada vez ele faz uma chave diferente, então Que tem todas as chaves do legal. Sarong também. Então, Gente, além de sortudo, ele é festeiro, tá? E essa obra maravilhosa. essa é do Luiz também. Gente, mas Essa- o Luiz é assim, é um talento maravilhoso. É, Você vai sabe o tá agora, Instagram vai tá- dele? Tá, é Luiz Eduardo Raiol. Tá aí, gente, na Luiz na Eduardo tela pra Raiol. você Hoje ver. ele é representado pela Anitta Schwartz e WG em São Paulo. Uhum. Vai estar na Arte Rio, SP Arte. Olha Esse aqui, aí. ele trabalhava nessa época com ressignificação, Luffy. Isso aqui, o mercado Zona Sul dava, em vez de sacolas plásticas, papel. E foi com papel que ele fez isso. Que demais. Então, assim, foi... Ele é maravilhoso, eu adorei. E olha isso daqui. Esse é Xingu. Esse é Xingu. Ali. Esse é meu. Ah, olha, mas também o Luiz Eduardo tem quem puxar, né? Eu pintei bastante durante um Aham. bom tempo. E esse aqui é legal. Esse aqui é do João Galvão, que é uma peça que tem o meu nome. É uma homenagem a Celso Raiol, chama-se C. Raiol. Olha isso. O João, a gente utilizou o trabalho do João muito fortemente no Casa Cor que a gente fez, aqui, acho que foi em 2022. E aí ele me chamou para uma exposição, e eu fui para a exposição, aí meu filho falou assim, pai, olha o nome da obra. Aí eu não tinha reparado, fui lá olhar, C. Raiol. Eu chorei, abracei o Galvão. Mais uma vez eu volto a te dizer que ele é dos nossos. Já é a segunda vez ou terceira que ele fala que chorou de Mas emoção. eu sempre choro, eu choro todo período na PUC. Eu já gostei. É mesmo? Ô, não? Luffy, eu choro todo final de período na PUC. Mas isso é muito bonito, de se entregar para as emoções é muito massa, amigo. Isso é muito legal. Olha isso. Você encontrei num antiquário. Eu tenho um antiquário do seu. É muito bom, porque assim, é um cara que eu encontro na rua. É o seu Francisco. E aí saiu numa revista francesa Minha Casa e tinha que dar o crédito do seu Francisco. E aí virou Francisco Antiques. Você não sabia sobre o nome dele? Você E o achou? nome dele no escritório é o Velho das Velharias. Mas ele tem um antiquário dele? Ele não, o antiquário dele é na rua. Ele Na vai rua. trazer... Só que ele já me conhece tanto, ele sabe do que eu gosto. Celso, chegou alguma coisa para você. E aí eu fico muito tentado sempre. Isso que eu acho interessante, gente, a gente dá uma olhada numa pessoa que está falando de garimpos, artesanatos, design, de uma forma organizada, onde você consegue ver como fazer bem feito, porque sua casa é maravilhosa. E você entende quando a gente fala de garimpo. Você vê ele falando que compra do senhor na rua. Então isso aqui é interessante. O Velho das Velharias, O Velho das Velharias, cara, é muito bom. Me conta aqui dessas obras ou desse cantinho. Esses daqui são os cogumelos. Aqui, na verdade, é o Chico Silva, que é do Ceará, né? Um cara tradicional da arte naif. As outras coisas eu fui trazendo. Numa certa época da minha vida, eu tinha um escritório que eu trabalhei durante 25 anos. A gente tinha filial no Recife e em São Paulo. E a gente cuidava Aracaju, Maceió, eu vivia viajando. Então eu fui trazendo também um pouquinho de cada coisa desse tipo, né? Mas essas histórias, Luffy, isso aqui para mim é um banco bem bacana. Esse aqui é um banco que é um papagaio e com os desenhos de peixinho. E foi pintado com desenhos de peixinho. Esse aqui é um desenho de peixinho que é para questão de energia positiva e que traga luz para as pessoas. E quem fez foi o Tiziri Menako, que é um índio do Xingu, que hoje eu me correspondo com ele, eu vou fazer minha próxima tatuagem. Que legal. E Tiziri, eu estou precisando de todas as referências, dos grafismos positivos para usar na minha... Então, assim, passou a ser... Ele foi me mostrando como ele estava fazendo banco. Eu não tive contato com ele pessoal, mas tive contato emocional. Sim. E hoje virou um amigo.
Então, essas relações eu acho que são muito especiais para isso. Eu fiquei impressionado como a sua casa duplicou de tamanho em colocando esse espelho aqui. Eu tô quase botando espelho lá na minha varanda também agora. Isso ficou muito legal, porque é o seguinte, aqui é um vidro espelhado. Então, se fosse espelho, ele estaria em Manchado. algum momento manchado. Uhum. O vidro espelhado, não. Mas uma coisa que aconteceu aqui muito especial é o seguinte, quando eu cheguei, essa era não era, ela estava cortada, completamente cortada. Ah, Então, eu não emendava visualmente as coisas. Aí veio o cara cortando aquilo, só via ele assim com a mãozinha, ele pá, eu, parou, Deixa. não vai, não corta. ah. E eu deixei, dá muito mais trabalho, isso aqui, Sim, os porque, passarinhos cara, todos aham. ficam aqui embaixo, fazem ninho aqui. Não, E eu fiquei maravilhoso. sem limite Eu das amei. florestas, então eu não tenho mais assim, não tem um muro que me separa. Mas essa Eu tenho ideia foi muito profundidade. boa. Então quer dizer que se a gente quiser colocar, não é Não é espelho, é vidro espelhado. aquele mesmo que usa em fachada, Ah. que é o vidro com bastante reflexo, porque aí não tem esse problema da oxidação. Agora, o que eu não estou acreditando, pessoas, olha o que dá pra ver daqui. Conta isso. Lá, ó, Cristo. A gente tá de costas pro Cristo, né? Tudo bem, mas ele tá abençoando da mesma forma. Nossa, no Rio de Janeiro você conseguir ver o Cristo assim é legal demais para completar esse jardim maravilhoso, né? E esse espaço aqui maravilhoso que eu também gostei muito, que você cobriu tanto lá na entrada, né, que a gente já chega com ele coberto, como toda a parte aqui. Essa Porque- cobertura já existia, era do Já Cláudio existia, também, já. aham, O que a aham. gente fez aqui foi só o paisagismo, que foi feito com o Horto Girassol, que é a Maíra. Olha que coisa mais Isso aqui, linda. a generosidade do Jardim Uhum. Botânico, que é uma loucura. É, né? Luffy, olha só, essa planta, olha o tamanho disso. E ela era, assim, são 3, e o mais interessante, depois que a gente vem morar aqui, é assim, é que tem uma coisa que cresce, outra que morre. Outra aparece, outra some. Então a gente já teve vários ciclos de coisa aqui. Essa E daqui a gente entendendo teve o que tempo de podar cada coisa, né? 2 vezes e assim, E volta. E aqui eu achei muito legal, gente, como inspiração para quem está pensando no jardim, que é uma planta, uma espécie só para cima que ela ressalta, e daí tem as de baixo só dando base. Parece que ganha força de instalação de arte, não é? sim. E ela é escultórica, né? É. Então, na verdade, mas é isso, você falou uma coisa bacana. Tudo tem seu tempo. Tudo tem né? seu Tem tempo. seus ciclos, É. seus tempos. E Agora- isso foi muito importante pra gente aqui, entender né? ciclos e tempos, sabe? A casa conta essa Pausas, história, né? as acelerações e as pausas. Uhum. Acho que isso foi fundamental pra gente quando a gente veio morar aqui, Que sabe? legal. Tem a hora que passa um mico, tem um passarinho que morava aqui e eles caíram, eles ficaram aqui nesse vidro, a gente botou eles numa caixinha e a gente foi acompanhando e eu e o Luiz Eduardo vimos o primeiro voo deles Ai, que quando eles foram legal. embora. Aí a gente, cara, eles foram embora. Aí você chorou? Choramos. Aqui é a cozinha oficial? Não, aqui não é uma cozinha, na verdade já foi, né? Olha Porque aqui, quando eu esse piso casei, é Brenan? Brenan, Que demais! Você tem é um bar. Ah, aqui bom, tem festa. aqui eu né? reconto. Na verdade é o seguinte, aqui, quando eu era casado, meu segundo casamento era com uma chefe de cozinha. Então eu montei essa espécie de cozinha aqui. Mas quando ela saiu, eu falei, vou transformar isso no barzinho do Celso. Não é? Já que Então tem virou DJ, aqui, né? até eu ganhei de presente do pessoal da Elysée uma... Isso foi o início do bar do Celso. Quer E dizer esse que a aqui coisa é que séria Esse é mesmo. o ponto de encontro de todo mundo. Aqui eu deixo taças e o Aham. vinho fica aqui, o uísque fica aqui. Então Uhum. todo mundo já sabe que a comida é lá, a bebida é isso aqui bomba. Gente, Esse lugar mas aqui você faz festa assim com essa constância mesmo? faço. Que legal. faço. Agora, Tem uma- gente, quando eu vier pro Rio, já vou avisar. E aí, como é que tá a programação? Olha a adega já Celebra a prontinho. vida, o Luffy, celebrar a vida, sabe? Acho que é Celebrar a vida. celebrar a vida. Acho que eu fiquei viúvo do primeiro casamento, eu passei por algumas mudanças na minha vida, perdi minha mãe há 3 anos atrás. E a vida é assim, né? Pá! Amanhã a gente não sabe. Então hoje a gente está bem. Quando eu vou participar de um concurso com meus, né, lá no escritório, na CT, e algumas pessoas assim, não, mas e se a gente não ganhar, como é que a gente vai fazer? Assim, vamos comemorar que a gente foi selecionado. Claro. Sabe? É um passo depois do outro, sabe? É. Então, assim, a gente comemora as partes. Né? A gente vai Muito celebrando aquilo. E aí, eu me lembro que eu fiz uma vez, eu não tinha motivo para fazer a festa, mas eu tinha tido um vazamento no teto, e aí eu transformei a festa do teto branco. Então, assim, cada hora... Isso aqui que é muito legal, olha só, acompanhem aqui, porque essa pia aqui é um sucesso. Vamos chegar lá, gente.
Essa pia é maravilhosa. Nossa, já estava na casa Já também? estava na casa. Gente, mas aí ele mesmo garimpou, porque isso aqui é antigo, mais antigo que a casa, não? Ou ele mandou muito fazer? muito mais. Maravilhosa. Aí você já botou um espelhinho. Você tá amando, né? Eu tenho certeza que você tá amando. Então, meu filho, você fica aí porque tem mais casa pra mostrar, porque olha que pessoa legal que é ela. Chegou a hora de subir essa escada. O que que tem lá em cima então? São os quartos? São os quartos, são os quartos. Aliás, a escada e por si só já é uma obra de arte, né? Já. Há quantos anos você falou que ela existe, essa casa? 45 anos? 45. Né? Aham. Maravilhoso. Olha E aqui. aqui, Luffy, eu acho que é... Mas tem outro andar ainda lá em cima. Tem, que é um sótão. Assim. A gente hoje está usando menos, porque já foi sala de TV, mas depois a gente virou uma coisa meio de pintura. Mas aqui que eu acho bem legal de falar, que é o seguinte, a casa não tem a palavra circulação. Por quê? Então você tem um hall aonde todas as portas... Que legal. As portas de todos os quartos estão aqui. E aí a gente tem troca de olhares, sabe? Assim, É um você abriu a porta, então você... É uma casa que não tá aquela pessoa que mora lá atrás do corredor. Então, assim, é uma coisa diferente. Olha que bonito que é aqui. Que conceito maravilhoso. Você... gente, quando você acha que não pode melhorar, vem isso daqui de tão lindo. Eu já tinha ficado apaixonado pela entrada. Olha esse quarto, que é um outro apartamento quase, assim, de tão grande e tão... A solução tão maravilhosa. Por exemplo, eu tô apaixonado por essa cadeira. Aqui, por exemplo, é a Morena, que é do Ilha do Ferro também. Sim. E eu fui até no assentamento, que ela estava morando num assentamento, e ela me deu um passe, foi incrível, porque eu estava precisando, a folha murchou, ela falou que eu tinha que ser sempre benzido, porque tem muito olho gordo, então assim, eu sou dessa coisa da proteção. Assim, eu vou dormir com um anjo, eu fui num hotel que chamava-se Nobis Hotel, que ficava em Estocolmo, e tinha um santinho, um anjinho protegendo os sonhos das pessoas. Aí eu tenho, hoje cada filho tem um desse. É de lá de Tiradentes. Esse é do Tiradentes. Olha que eu vou trazer um agora e você vai lembrar. Merci, tem um Que é quadro Obrigado. do André, que é uma corda bamba, que eu acho que a gente está sempre um pouco na corda bamba, então a gente está sempre tendo que se equilibrar. Esse quadro foi pintado por mim, então assim, são várias as mensagens que eu vou passando por aqui. Tem Nossa Senhora de Guadalupe, Cadê? tem meu pai e minha mãe. Olha que graça essa aqui. Ou seja, cadê seu pai e sua mãe? Tá ali, Então aqui, meu pai e minha mãe, essa é minha mãe. Ai, que Tá linda. E aí você tem o Hotel Glória original ali? Tenho, porque eu tô fazendo, né? Eu consegui esse livro aqui, que era um livro de mensagens. Uau. Que obra, hein? Olha isso, as pessoas deixavam com foto. Deixavam. Que relíquia. Não, tem desenhos, tem texto. Uau, 1951. Eu tô um pouco chocado que você colocou espelhos ali. E aí ele colocou espelhos ali e você duplicou a sensação da altura. Da altura e do né, Sim, parece que ele continua, né? Ele tem uma extensão. E são espelhos, gente. Eu acho que a minha vida nunca mais vai ser a mesma depois desses espelhos aqui agora no teto. E aqui a gente se divide. Ora, o escritório, que tem aqui um espaço... Gente, você tem uma máscara do Niemeyer? Tem, mas do Lúcio Costa e do Niemeyer. Gente, que cheirinho gostoso aqui. Agora um incenso, né? Essa estante já tinha quando essa você chegou? Essa estante já tinha. Que já devia... Muita coisa bacana já existia na casa, muito entendeu? Lindo. Então, aí tem isso aqui que é o meu... gente, é isso, né? A pessoa que veste um kimono para te receber não ia ter um closet normal. Então agora chegou aquele momento da gente explorar. Aqui você também já tem quase um kimono. Esse também. é meu, esse eu que desenhei. Você também desenha roupa. Então, desenhei, são uns casacos que eu fiz vários agora. Esse é um deles. Aí você já tem quem produz para você. Já tenho. Tem a Elisete, a dona Creuza, que fazem para mim. Vou pedir para você começar a desenhar roupa para mim agora. Olha, tem os cabides todos, que lindos. Aí tem esse daqui também, ó. Esse também eu desenhei, pedi para ela fazer. Isso aqui é tecido de forrar para fazer edredom. E eu fui pegando, porque assim, o que acontece? Eu tinha vários kimonos e coisas mais bacanas, leves, mas é difícil ter casaco. Sim. Todos os casacos eram caretas.
Aí então eu ficava com uma dicotomia, eu vou ter toda roupa toda diferente, de repente o casaco, que não entendi. combinava com isso. A casa toda de madeira, ela realmente tá dando um charme, né? Dá. E é como se a gente estivesse numa ryokan japonesa, tá, gente? Agora você vai entender, porque além dele estar de kimono, ainda tem a luz japonesa aqui, ó, tá vendo? Então a gente tá numa ryokan daquelas, né? E Maravilhosas. aqui é a coleção. Eu tenho mais Gente. colar do que muita mulher tem menos colar do que eu. É verdade, mas olha aqui, você todas as juntou as etnias. famílias, tá vendo? Ó, aqui Esses são os vem com taurepangues, que Uhum. são umas tribos lá de Goiânia. Eu quero saber da sua caixinha de anel, pessoal. Cadê? Tá aqui, ó. Aqui já são as pulseiras e os anéis. Ah, tem um outro closet especial. Não, é isso? aqui é banheiro. Tá, aqui o é banheiro. banheiro. Nossa, que lindo, todo de mármore. E madeira. Madeira. Eu adoro banheiro com madeira, tá vendo? Ó? Ele tem madeira todinho lá na área do vaso sanitário e aqui, só é lá que é a área molhada. Mas aqui eu tenho, Luffy, olha, são muitos anéis. É, né? Pra Legal. tudo quanto é você tipo. também tá sempre com 6 E anéis. pulseira, sabe? né? E a pulseira, o que eu fiz? Eu peguei um lugar de botar copo, de secar copo, porque era o lugar que eu achei mais prático para poder ir encaixando as pulseiras, porque não tinha mais lugar. Então tem algumas que estão na caixa, mas Sim. aqui eu consegui organizar um pouco. Quando você achava que não existia nada que pudesse te surpreender, aquele porta-copos ganhou agora uma nova utilidade. E deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui que eu quero chamar a atenção. Olha que ele não botou espelho. Olha como era. E se coloca o espelho, acontece o seu Dá uma quarto. diferença bem Eu grande. preciso achar agora um teto para depois copiar você. Ei, artista! Que isso? Eu tô impressionado com a sua obra. Tudo bem? E aí, tudo bom? Tudo certo? Prazer, tudo bem? Prazer. Aliás, qual que é o seu Instagram? É Luiz Eduardo Raiol. A Lamari, lá atrás. A gente Arroba vai Luiz colocar. Eduardo Raiol. Gente, tá aqui o Instagram dele. Vocês podem mandar mensagem dizendo o que vocês acham da obra dele, porque daí a gente vai saber agora. Oi, quarto. Cara, seu quarto é uma outra casinha, né? Porque ele é todo decoradinho, bonitinho. É. O meu quarto era cheio de pinturas, enfim, obras de arte, sei lá o quê. E eu fui tirando tudo de um tempo pra cá, assim. São Aqui era uma fases, parede né? inteira, Uhum, com vários estudos e vários mini quadrinhos, enfim, referências, coisas que eu gostava. uhum. E eu fui, aos poucos, tirando. E hoje em dia tem um ou outro quadro Uhum. que às vezes e daqui a pouco eu vou acabar tirando, né? Ou, de repente, Ou numa outra mudando. fase, você vai começar a trazer. Ou É, seja, eu acho que o bom da decoração é ela ser a cara que a gente tá agora, né? com certeza. Tipo, não tem uma coisa fixa, né? E eu acho que faz parte, assim. Você tá Uhum. afim de mudar, vai lá, bate É. um prego, bota um quadro, tira um quadro. É. A grande mistura que faz a graça, né? Com certeza. Luiz, muito legal. Olha, gente, todo mundo seguindo o Luiz aí também no Instagram pra gente conhecer mais o seu trabalho. E se ele falar que não gosta, você retruca. Valeu, Luiz. Eu agradeço. Eu quero ir lá no quarto da Mari, pode? Mari! Oi! Ei. Olha o quarto sinta-se à dela. vontade, vem entrar. Que vem ver. gracinha seu quarto. Aí ela toca violão. Você toca? Mais ou menos, a gente tá indo no caminho. Toca Eu um tô pouco de vendo. pandeiro. Ai, que delícia. Nossa, seu quarto é uma delícia. Ele tá abraçando a floresta. Quer É dizer, exatamente essa a ideia. É. Eu ia falar justamente isso. Isso aqui é um abraço, cara. É um verdadeiro abraço. Você chegar, ouvir o canto dos passarinhos, poder respirar esse ar puro, dar de cara com essa mata quando acorda. É coisa de E os doido, macaquinhos assim. vêm aqui no seu... Vem, eles passam justamente aqui por essa árvore, Aham. pulam no vizinho, atravessam um muro, pulam nessa árvore, depois correm o telhado todo e vão E fazendo não entra no uma seu quarto, bagunça. não? De vez em quando entra, Você mas tá até brincando? que é É. bem raro, bem raro. É? Uma vez roubaram meu chocolate de Páscoa e foi um arraso. Ainda comeram aqui na frente. Que gracinha, né, cara? Tem que entender como que lida, né, com esses macaquinhos, delícia. Agora, assim, é uma cabaninha, não parece É. uma cabaninha, Parece assim, que uma você cabana, é muito aconchegante. Eu falo que é uma caverninha que eu entro, tá escurinho, dá pra relaxar à vontade. E posso te falar, ele é a sua cara. Eu adorei lá, você toca, você é muito ligado à música. Eu adoro música, adoro samba. Ah, é verdade, claro, né? Olha, não tem como ser mais carioca, né? O que é essa peça aqui? Isso aqui, cara, isso aqui, se você falar, você não vai acreditar, mas isso aqui é um cinto do deserto do Atacama, Que legal. que as pessoas lá usam
pra poder colocar na roupa mesmo. Maravilhoso. E ainda lá a gente ficou encantado e trouxe pra poder usar de decoração. Com certeza. Olha aqui, gente, ela já é bióloga mesmo ali, a história, ó. Jequitinhonha, você também gosta muito de artesanato? Jequitinhonha demais, né? Uhum. E esse painel que você fez aqui? Esse painel também é uma aventura, que na verdade não são objetos de decoração, são... Duvido você adivinhar. Ué, que é um leque, aquele de panela? Não, seria de panela? Apoio de panela. prato. Mas esse não, esse já é decoração aqui, Esse né? aqui é a única decoração, meu pai trouxe também um artesanato. Esse dali de prato, né? Muito legal. Mas muito legal. E olha aqui, puxou o pai dela, gente, porque seu pai tem bastante, né? Você não vai lá e pega de vez em quando, A não. gente é viciado em acessório e eu sou viciada em colar. Hoje, É? por acaso, eu tô ao contrário de brinco grande, mas em geral é sempre um colarzão, um brinquinho pequenininho. Que legal. Olha, realmente eu achei o seu quarto a sua cara, assim. E olha que eu acabei de te conhecer, mas eu já estou te conhecendo pelo seu quarto. É sua mãe? É minha mãe. Ah, uma homenagem aqui com as pedras e tudo. Que graça. Energia boa, né? Gente, qual é o seu Instagram? O pessoal vai amar Meu você. é Mari Raiol. Tá aí, Sigam ó, lá, gente. No Instagram, pode seguir. E já vai ter muito conteúdo lá bacana pra vocês. É. Tô engrandando umas coisas aqui pra poder ver se postam conteúdo científico, mas que seja cômico, divertido, Olha. leve. Gente, Vai vir aí. a gente vai adotar ela. Pode todo mundo seguir. Adorei mais aqui. Um beijo. Eu quero ver mais agora. Ô, Celso, Oi. cadê você? Ué, Tô aqui preparando, ó. Você já tá botando a mesa pra gente. Eu não sei que se era a hora ainda, isso? mas eu já fui improvisando. Nossa, aqui, seus filhos são legais demais. São articulados, São né? muito, Acho né? que assim, são falantes. Desde o primeiro momento, assim, eu e a minha esposa sempre assim, vamos fazer uma coisa no restaurante. Eles pediam um prato, eles pediam as coisas. Que entendeu? legal. Aqui, mas peraí, antes de eu conhecer essa cozinha, que eu quero falar um Vamos? negócio aqui. Vem aqui. Você arrumou essa mesa maravilhosa, então vocês já sabem o que vai acontecer aqui. Eu vou gravar um vídeo maravilhoso, extra, para a gente colocar lá na playlist dos membros do canal com a conversa que a gente vai ter junto aqui à mesa. E aí vou publicar lá na lista para vocês. Imagina quanta coisa essa pessoa deve falar com a gente, né? Não? Então a gente vai conversar aqui. Vamos chamar os meninos também para poder ficar nessa conversa com a gente. Aqui. Olha a cozinha toda de madeira, que graça. Vou até desligar aqui. É bonitinho porque são os armários pequenininhos de madeira e de vidro, né? São, na verdade, assim, a gente tem aqui essa mesa mais preta aqui, né, que tem essa super Da funcionalidade, mas tem os armários, assim, então todas as partes de louça daqui de casa fica toda super organizado. E eu sou meio chato com essas coisas, sabe? Com o quê? Então, Com assim, organização? Mas é legal para poder eu sou um manter... sagitariano que foge um pouco às regras, algumas coisas. Organizando tudo se encaixa, né? Já tá com um cheirinho de torrado aqui que a tá Maria mesmo. tá fazendo aqui pra gente. Que delícia esse Mas é cheirinho. Brenan, né, cara? Brenan, então olha assim, tem uma isso. história de coisas assim que eu acho que são bacanas, assim. Não, então... você tem uma cozinha de piso Brenan, é maravilhoso. né, amigo? Maravilhoso, maravilhoso. A gente botou essa mesa aqui, acaba improvisando muita Sim, coisa. sim. Claro que a gente no dia a dia Fica aqui, né? vai ali para tomar café e tudo, almoçar, mas acaba ficando muito aqui. Ô, Dupla, vamos tomar café depois ali, bater mais papo? Então tá. Gente, muito obrigado por me receber aqui na casa de vocês. Foi uma delícia, vocês são maravilhosos. Celso, que família é essa? Que coisa linda. É muito bom, né? Gente, parece que a gente é amigo assim há trocentos anos. Não é a gente não? era de outras vidas. Muito obrigado a todo mundo por estar aqui com a gente, muito acompanhando toda essa visita. Olha como eu só te mostro gente boa nessa vida, viu? Vou te falar, me dá um abraço aqui, amigo. Muito bom. Valeu. E Obrigado. agora eu espero todo mundo aí lá para assistir o outro vídeo tomando café. Muito obrigado e manda aquela chuva de amor. Repete o Instagram. Celso Raiol e CITE Arquitetura. CITE Arquitetura. Tá na tela para você seguir, perseguir, que vocês vão amar, tá bom? Um abraço a vocês. Tchau. Tchau, tchau. A gente ama uma casa bem linda e decorada, né? E você, quer aprender decoração comigo? Então clica aqui no meu curso Eu Decor. Exatamente, você vai amar aprender mais sobre decoração de uma forma divertida. Quer assistir mais vídeos? É só clicar aqui e a gente continua juntos.